Oi, pessoal. Meu nome é Newton Bernardi. Eu sou membro da Igreja Batista Reformada Vida Nova, em Florianópolis. Complementando o assunto da última oportunidade, em que falamos sobre o bem e o mal, nós vimos lá que, por ocasião da queda, as criaturas de Deus, toda a criação de Deus, perdeu determinadas características boas com as quais Deus as havia criado. Só que estas características boas não foram totalmente perdidas. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, continua até hoje mesmo, depois da queda, ainda sendo um ser criado à imagem e semelhança de Deus, mas perdeu características boas. É interessante como nós vimos que todas as coisas boas da criação vêm de Deus. O homem, depois da queda, não tem nenhuma característica boa em si mesmo. Intrinsecamente, ele é mau. Ele não tem características boas. Tudo o que ele apresenta de bom veio de Deus. Então, é interessante que, às vezes, nós vemos, por ocasião da morte de alguém, que se fale que era uma pessoa muito boa, que com certeza essa pessoa vai para o céu porque ela era uma pessoa muito boa. Não vamos nos esquecer de que as características boas dessa pessoa vieram de Deus. Ela mesma não tinha nenhuma característica boa em si mesma, ela não tinha nenhum mérito, ela não merece nenhuma recompensa boa por si mesma. Essa pessoa em si mesma era má. As características boas dela é que nós vimos e podemos falar, ela era uma pessoa boa, mas a bondade dela é derivada, a bondade dela veio de Deus. É Deus que fez coisas boas através daquela pessoa. Isso é o que nós chamamos de graça comum. Graça é considerada, formalmente é dito que é um favor imerecido. Algo que nós recebemos de graça, como o nome diz, sem merecer absolutamente nada. Normalmente a graça é dividida em dois tipos. A graça especial, que Deus outorga para um determinado grupo de pessoas, e a graça comum, que Ele dá para todas as pessoas indistintamente. A graça especial diz respeito à salvação. A graça comum diz respeito à nossa vida neste mundo. Vamos ler Mateus 5, 45. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Ele faz nascer o sol sobre maus e bons e derrama chuvas sobre justos e injustos. Quando coloca maus e bons, justos e injustos, ele está dizendo que é uma coisa comum, é igual para todo mundo. E ele dá o exemplo aí de sol e chuva, coisas boas e necessárias que ele distribui abundantemente e indistintamente para todo tipo de pessoas. Eu gostaria de ler um trechinho de Atos, capítulo 14. Eu vou ler, na verdade, só o versículo 17 e depois fazemos uma análise sobre isso. Não se deixou, falando de Deus, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e extrações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Nesse contexto, Deus estava falando para idólatras. Na verdade, ele havia curado um paralítico de nascença e os idólatras queriam, inclusive, sacrificar touros em homenagem a ele, achando que ele era um Deus. E Deus está falando o quê? De idólatras. Ele não se deixou ficar sem testemunho, ele fez o bem.
lhe deu coisas boas, encheu o coração deles de fartura e de alegria. Deus dá coisas boas para todo tipo de pessoa. É a graça comum. Vamos dar uma olhadinha aqui em Gênesis 5:3. Gênesis capítulo 5, versículo 3. Quando Deus criou o homem, ele o criou à sua própria imagem e semelhança. Se nós formos ver aqui no comecinho do capítulo 5, aqui é recordado esse fato, no comecinho do capítulo 5, versículo 1, diz o seguinte: no dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Por ocasião da queda, como vimos, ele perdeu características boas. E quando ele perdeu essas características boas, entrou o mal na criação, no mundo que nós conhecemos. É interessante que depois de Caim e Abel, Adão e Eva tiveram outro filho, que era o Sete. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre o Sete em Gênesis 5, 3. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Quando Adão e Eva tiveram esse filho, como diz claramente aqui, ele foi criado à imagem, à semelhança de Adão, já caído, já tendo a sua natureza corrompida pela queda. Todos os que foram criados, os que vieram depois de Adão, já nascem com essa natureza corrompida pela queda, em que grande parte das boas características que Deus deu foram suprimidas. Isso continua até hoje. Se nós formos ver lá em Tiago 3,9, fala a mesma coisa dos seres humanos. Quando está falando a respeito da língua, Tiago diz: com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Ele está falando da humanidade em geral, feitos à semelhança de Deus. Nós não perdemos aquela característica de semelhança com Deus, mesmo após a queda. Todos os seres humanos já nascem com falta dessas características boas que Deus criou. Todos já nascem com uma natureza corrompida, significa nasce com características más que surgiram, vamos dizer, por perda das características boas com as quais Deus os criou. Então, quando nós falamos em pessoas boas e pessoas más, nós estamos falando em características presentes ou características ausentes que Deus lhes havia dado na criação, mas que isto foi perdido durante a queda e foi passada essa natureza já corrompida a todos os outros. Nós vimos aqui que Sete foi criado à semelhança de Adão, já caído, e nós todos descendemos de Sete. É de Sete que veio Noé, e Noé e a sua família que ficou na arca, e todos nós descendemos de Sete. Todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Adão após a queda. Vamos parar por aqui, e se alguém tiver alguma dúvida, isso pode ser colocado nos comentários.